Bem, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para mais um vídeo dessa temporada 24-25 que está prestes a começar, mas é muito importante que durante a pré-temporada a gente se prepare o máximo possível para a gente ser muito lucrativo durante toda a season da NBA. Por isso eu decidi trazer no vídeo de hoje o nosso ranking aqui, a nossa tier list das principais equipes da Conferência Oeste. A gente já falou a respeito das equipes da Conferência Leste. O card vai ficar aqui em cima para vocês, mas a gente sempre cita que é muito importante a gente organizar as franquias da NBA para a gente poder entender quais são as principais franquias que a gente pode confiar, quais são as principais que a gente pode explorar, no caso as piores da liga, e quais aqueles times que vão ficar no meio da tabela de suas conferências, nas quais é mais difícil a gente investir, porque eles serão mais irregulares ou medianos em muitas coisas, sem grandes pontos fortes a se destacar ou sem grandes defeitos para a gente explorar. É sobre isso que a gente vai falar no nosso vídeo de hoje. Então vamos começar aqui a nossa tier list, colocando as franquias que a gente acredita que vão ficar no top 3. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreve no canal para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo e para a gente trazer mais vídeos para vocês. Seja membro aqui do canal, apoie o nosso projeto para a gente trazer vídeos gratuitos e também para a gente entender que é relevante esse conteúdo de pré-temporada. Vamos começar aqui com Dallas Mavericks no top 3. Eu decidi separar de 3 em 3, tá? Porque a gente tem uma conferência muito equilibrada, forte, que vai ser decidida no detalhe. O Dallas Mavericks se reforçou muito bem para essa temporada. Não tô colocando eles aqui só porque eles foram vice-campeões da NBA. Não, inclusive eu acho que para eles repetirem esse feito, eles vão ter dificuldade apesar dos reforços, mas porque a gente tem com certeza um Luka Doncic que vem aí para uma temporada, pelo menos vai tentar ser um MVP, então eu acredito que eles vão ficar no topo, bem como o Oklahoma City Thunders e também o Denver Nuggets. Mas antes da gente especificar para vocês porque essas franquias estão aqui, a gente pede para vocês conhecerem o nosso grupo VIP. A gente está numa pré-venda nesse final de semana, só vai até o dia 22/9 de 2024, com valores promocionais. E se você optar aí pelo plano mensal, né, você só vai ser cobrado na segunda parcela, que é opcional a renovação ou não, lá no dia 22 do mês 10. Então aproveitem, eu estou fazendo esse conteúdo de pré-temporada também lá para vocês com vários guias, e-books, muitos materiais exclusivos e novos também em relação à temporada passada. O nosso plano é fazer o grupo VIP mais completo do mundo, tá? Para vocês se prepararem muito bem aí para esse ano, e a gente cobra basicamente aí o valor que a grande maioria ali, né, dos tipsters cobram, e mesmo assim a gente entrega com toda certeza 10 vezes mais conteúdo, beleza? Então corram, aproveitem o valor promocional. Essa pré-venda é limitada e a gente está fazendo para vocês terem tempo de estudar todo o conteúdo e ficarem preparados para a temporada no geral. E para participar é simples, é só acessar o nosso Instagram, @sextadetrade, vai ter um link lá na nossa bio com o nosso grupo gratuito exclusivo para vocês conhecerem os nossos planos e também fazerem parte do VIP ou do plano diamante. E só para lembrar vocês, esse ano o nosso Instagram vai ser muito importante, então sigam lá porque vai ter muito material espetacular lá para vocês. A gente tem o OKC e o Denver Nuggets, porque o Denver Nuggets tem o melhor jogador do mundo atualmente e também é um time muito consistente. Perderam peças importantes, mas eles têm a base com Jamal Murray, Porter Jr., também Aaron Gordon e o próprio Jokic para poder se manter no topo. Enquanto o Oklahoma foi um dos melhores times da última temporada, tende a evoluir ainda mais, é um time jovem e se reforçaram muito bem com Caruso, Hardenstein e outros jogadores que vão completar muito bem esse time que tem basicamente aquele projetinho meio Boston Celtics, né, onde todo mundo pontua bem e todo mundo defende bem. Então é um projeto interessante aí pra gente ficar de olho. E agora vamos colocar aqui no top 6 o Timberwolves, o Phoenix Suns e o Sacramento Kings, tá? São 3 times que, sinceramente, tirando ali o Timberwolves, eu acho que podem cair ali pro top 9, mas eu acho que os Suns com pouco conseguiram se reforçar muito bem, trouxeram finalmente o armador de origem e trouxeram reserva ali pro Yusuf Nurkic. Claro, é um time que precisa se defender melhor, mas eles ainda contam com Devin Booker, Kevin Durant e o Grayson Allen e o Nurkic, que vieram de boas temporadas, além do Ty Jones, que, como eu disse, é um armador de origem interessante, que deve ou comandar a segunda unidade ou trazer o Bradley Beal e o Booker para a segunda unidade, ou seja, o Phoenix Suns vai ser forte no time titular e no time reserva. O Sacramento Kings, um projeto que vem funcionando muito bem, eles vêm consistentemente disputando aí pós-temporadas e se reforçaram com o DeMar DeRozan. Inclusive a camisa dos Bulls está aqui, ele que veio do Chicago Bulls é um ótimo cestinha e vai ajudar essa equipe a dar um salto. Inclusive, eles melhoraram muito na última temporada em relação à sua defesa, isso já me anima mais. E o Timberwolves é um time aí que foi a melhor defesa da NBA na última temporada, tem o Anthony Edwards que tem tudo para dar um salto ainda maior na sua carreira, e o Minnesota tem um time redondinho com Gobert, Karl Anthony Towns
Anthony Edwards e o próprio Mike Conley Jr. também aqui para dar uma base para esse time com experiência, qualidade defensiva, um armador clássico e um grande cestinha que é o Cat e também o Anthony Edwards. Agora vamos falar dos times lá de baixo. Vamos falar dos times que vão ser mais fáceis da gente explorar e aí depois a gente corre aqui com os times do meio, porque vão ser os times que a gente vai ter que evitar um pouquinho. Lá no top 15 nós vamos ter Portland Trail Blazers, Utah Jazz e também San Antonio Spurs. Apesar do San Antonio Spurs ter o Victor Wembanyama, ser reforçado com Chris Paul, ainda é um projeto que tem muito pela frente, então paciência, vamos trabalhar aqui. E a gente está falando de um draft esse ano que vai ter nada mais, nada menos do que o Cooper Flag, que é um cara que vem impressionando bastante. E depois desse draftzinho ruim que a gente teve esse ano, né, ou perspectiva vai ser ruim, a gente, né, vai ter um Cooper Flag ali para o futuro para poder reforçar uma dessas equipes que precisa bastante de uma estrela. O Portland Trail Blazers tem jogadores interessantes como o DeAndre Ayton, tem ali o Jeremy Grant, o Anthony Simons e muitos outros para se desenvolverem, porém ainda é um time que eu acredito que com essa base não vai ter chance de disputar playoffs, nem a pretensão deles, eles sabem disso. A intenção é desenvolver esses jogadores no começo da temporada, eles devem ir bem, mas da metade para o fim eles devem largar ali, porque no fundo o importante é reconstruir, pensar no seu futuro. E a defesa deles segue sendo uma das piores da liga, como foi a do Utah Jazz, tá? O Utah Jazz com essa base aí de Markkanen, John Collins, entre outros jogadores, é interessante. Eles já mostraram que podem jogar um bom basquete, mas eles demonstraram há mais de um ano atrás, quando ainda tinham o Vanderbilt, quando ainda tinham o Mike Conley Jr., e aí eles foram perdendo esses jogadores, mostrando, cara, a gente não quer ser tão bom assim. A gente precisa pensar no futuro. Não dá pra gente ser campeão com Lauri Markkanen sendo a nossa principal estrela, apesar dele ser ótimo. Então o Utah Jazz deve ser um dos piores times aí da Conferência Oeste, que é muito feroz. Esses três times sabem que se eles jogarem o melhor basquete da vida deles, eles ainda não vão ser campeões. Então eles vão ficar aqui embaixo, os três devem ter defesas ruins, boas pra gente explorar. Agora vamos colocar ali no top 9 o Clippers, o Pelicans, que se reforçou muito bem, agora tem o DeJounte Murray, um armador, e mais do que isso, né, não obriga o CJ McCollum de jogar numa posição que não é a dele. Então o CJ McCollum, que vem muito bem nas bolas de 3, volta a ser um ala armador. Além de terem um Zion Williamson, pelo visto, na sua melhor forma que a gente já viu, perderam o Valanciunas, ok, mas trouxeram o Daniel Theis, então pode ser que ele consiga fazer o trabalho sujo ali desse time que também, grande maioria dos jogadores defendem bem, com exceção ali do CJ McCollum, dá pra dizer, e todos eles ali conseguem cumprir muito bem a sua função. Não vou ficar surpreso se o Pelicans pegar um top 6, assim como os Lakers, tá? Que não mexeram muito no seu time, mas ainda contam com 2 dos 10 melhores jogadores da liga, Anthony Davis, LeBron James, se jogarem o que podem, são dos melhores jogadores da NBA. Trocaram só a comissão técnica, mas eu acho que eles tinham uma base interessante, tá? Que dava pra fazer mais do que eles iam fazendo com o Darvin Ham. Agora com o J.J. Redick, resta a gente saber se vai ser um time consistente, né? É o primeiro trabalho desse treinador e a gente tá falando de um time que a gente precisa de tempo para poder observar, ver qual vai ser a deles. Então, a princípio, eu coloco eles no meio, mas também não me surpreenderia se ficassem ali no top 6. Só acho que eles não vão ser melhores que os Mavs, o Denver, o KC e o Minnesota. Isso eu tenho quase que certeza, tá? Mas, de toda forma, Clippers, Lakers já são times que a gente tem que tomar cuidado, vão ser inconsistentes em diversos setores da quadra e a gente tem que evitar apostar contra e a favor deles. E a favor a gente também tem que tomar cuidado com Houston, Golden State Warriors e Memphis Grizzlies. Mas antes, vamos falar aqui a respeito dos Clippers, tá? Os Clippers perderam Paul George, eles têm ali o Kawhi Leonard como principal estrela que nem sempre tá saudável, tem uma base interessante do time, mas como eu acho que muitos jogos, e vai ser no detalhe essa Conferência Oeste, eles vão depender do James Harden, que eu acho que não tem tantas condições hoje de vencer vários jogos sozinho, considerando que o Kawhi nem sempre vai estar saudável, eu decidi deixar eles no meio, tá? Porque, repito, vai ser no detalhe o posicionamento aqui dessas franquias, bem como o Warriors, né? Podem chegar ali no top 9? Pode, mas sinceramente eu acho que o Stephen Curry tá com um time pior para esse ano. Trouxeram peças secundárias interessantes, mas eles vão depender muito de jovens, né? Podziemski, de um Wiggins, que a gente não vê há mais ou menos um ano jogando em alto nível, de um Draymond Green, que nem sempre tá saudável ali dentro de quadra, e de um time que tem Stephen Curry, não dá para duvidar dele, mas perdeu o Klay Thompson. Então, se já era difícil com o Klay Thompson como segundo principal jogador ofensivo desse time, inclusive ele perdeu a posição, né, na reta final da temporada e se tornou reserva, imagina agora sem ele. Então eu acredito que os Splash Brothers, que não existem mais, né, vão acabar fazendo falta para essa franquia. O Houston Rockets tentou ser melhor para a última temporada, de fato eles foram, eles não são mais dos piores times da liga, mas eles têm um azar de estar na Conferência Oeste
e é muito feroz, então eu acho que um time que o Sengun é seu principal jogador, e eu amo o Sengun, tá? Mas eu acho que ainda falta tempo para ele ser um Sabonis da vida e um pouquinho mais, ou na verdade muito mais, talvez ele nem seja, para ele ser um Jokic. Apesar de ele ser um projeto desses jogadores, eu acho que é muito pouco pra gente acreditar que o Houston vai passar de top 9, tá? Então eles ficam aqui entre os 9, top 12. Já o Golden State Warriors também pode subir bem como o Memphis, mas repito, vai ser muito apertado, então eu tive que fazer essa escolha dura de deixar o Warriors e o Memphis aqui. Eu adoro o time titular do Memphis, tá? Desmond Bane, Marcus Smart, Ja Morant, por exemplo, Brandon Clark, também trouxeram aqueles que pra muito vai ser o Rookie of the Year, né? Jogador que joga na posição 5 também, e eles contam também com o Jaren Jackson Jr., dos melhores defensores que a gente tem na liga. Expectativa grande pra volta do Ja Morant, mas eu acho que ele ficou um pouco pra trás nesse ano, meio pausado em relação a alguns jogadores importantes, e mais do que isso, esse quinteto ainda vai ter que se encontrar. Eles praticamente não jogaram na última temporada por conta de lesões e diversas outras questões, então eu vou ser um pouco mais cauteloso. E no fim, galera, só evitem se envolver em jogos dos Clippers, Pelicans, Lakers, Houston Warriors e Memphis, porque essas franquias vão ser irregulares. Eles vão ser superiores à grande maioria dos times da Conferência Leste, pode ser, mas são os times com menos coisas claras pra gente ir a favor ou contra, tá? Priorizem os times de topo, top 3, e irem contra os times ali que estão só no top 15, beleza? Pessoal, só para avisar vocês, a ordem que essas equipes estão dispostas não quer dizer nada, tá? Eu só decidi separar de 3 em 3, mas não necessariamente os Clippers vão ter uma temporada melhor que os Lakers, que os Pelicans, na minha opinião, por exemplo. Beleza? Só para deixar claro aqui para vocês. A gente vai puxar mais um time ali do top 12 ou mais um do top 6 ali para poder ter confiança, explorar com sequência, mas no geral priorizem esses times dos extremos, tá? Peguem pontos fracos das franquias e pontos fortes da que você vai ficar a favor. Explorem, invistam, porque no médio e longo prazo, com paciência e gestão de banca, vai dar certo. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Confiram a nossa análise da Conferência Leste e conheçam o nosso grupo VIP. Acesse o WhatsApp @cestadetrade. Lá vai ter tudo bonitinho para vocês. E lembrando, muito conteúdo informativo extra. Em vez de a gente ter um grupo gratuito, onde a gente manda notícias para vocês e também informações e dados importantes, a gente vai fazer tudo pelo Instagram. Então, sigam a gente lá e aproveitem, beleza? Corram para o valor promocional, é só nesse final de semana até as 23h59 do dia 22 de setembro. E você só vai pagar o valor promocional se você for parte do nosso grupo. O link vai estar na bio do Instagram. Muito obrigado pela sua audiência e falou!